Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor, aqui de Copacabana. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra. Hoje o nosso tema é o Espírito que nos dá a voz. Nós estamos na semana em que vamos celebrar no domingo o dia de Pentecostes. A festa cristã de Pentecostes é uma das principais celebrações do calendário litúrgico cristão, especialmente nas tradições históricas como luterana, católica e ortodoxa. Ela marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, 50 dias após a Páscoa, conforme o registro em Atos capítulo 2. Esse evento é considerado como o nascimento da igreja cristã. Nem todos concordam com isso, mas de fato é um acontecimento que marca a trajetória dos apóstolos e da igreja, pois os apóstolos cheios do Espírito Santo começam a pregar publicamente com ousadia, clareza, levando milhares à conversão. A palavra Pentecostes, ela tem origem no grego, que significa quinquagésimo, referindo-se ao 50º dia após a Páscoa. No Antigo Testamento já havia uma festa chamada Pentecostes. Era uma festa judaica chamada Festa das Semanas, celebrando as colheitas e também posteriormente associado à entrega dos 10 mandamentos a Moisés lá no Sinai. No Novo Testamento, Pentecostes ganha um novo significado. É uma colheita, mas uma colheita espiritual, a entrega do Espírito e o início da missão, da evangelização feita pela igreja. E desde quando essa festa ela é celebrada? A festa já é celebrada nos primeiros séculos do cristianismo, com registros em documentos históricos do século II. A inclusão no calendário litúrgico ocorreu formalmente no século III e IV, quando a igreja então estruturou mais claramente as festas principais da igreja: Páscoa, Natal, Epifania e Pentecostes. Na tradição luterana, herdada da igreja antiga, Pentecostes continua a ser uma das 3 maiores festas do cristianismo, ao lado da Páscoa e também, obviamente, do Natal. Lutero e os teólogos luteranos dão grande importância à festa de Pentecostes. Alguns pontos que a gente quer destacar. Martinho Lutero via Pentecostes como um momento em que o Espírito Santo começa a obra visível de santificação e ensino da verdade no coração dos crentes. Num sermão que ele escreveu sobre o Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 23 a 31, Lutero afirma que o Espírito Santo ensina e lembra tudo o que Cristo disse, ou seja, ele faz com que os corações creiam e compreendam a palavra. Ele também enfatizava que a verdadeira igreja é obra do Espírito Santo, reunida e sustentada por meio da palavra. Temas que são ligados ao Pentecostes. Alguns temas teológicos que conectamos com essa data, o primeiro deles é a ação do Espírito Santo, como aquele que cria a fé, aquele que consola, ilumina e santifica e une a igreja. Outro destaque também é a pregação pública da palavra, como em Atos 2, onde a pregação é que conduz à fé. Como crerão se não há quem pregue? Então a pregação é fundamental. A continuidade da missão da igreja, que é fortalecida pelo Espírito Santo. Quando Jesus nos manda ir evangelizar, pregar o evangelho, quem nos acompanha nessa obra é o próprio Espírito de Deus. A ligação, portanto, entre a palavra de Deus e o Espírito são inseparáveis na teologia luterana. O Espírito age, sem dúvida, mas especialmente, normalmente, por meio da palavra, do sacramento do batismo e do sacramento da Santa Ceia. Pentecostes e o calendário litúrgico. Pentecostes ele vai encerrar um período importante do calendário da igreja, o tempo pascal, os 50 dias da Páscoa. É seguido então pelo tempo que a gente chama tempo comum, que se estende até o advento. No tempo comum a gente usa, por exemplo, paramentos, estola verde. Já no dia de Pentecostes, nós utilizaremos no culto as cores vermelhas. A estola do pastor, os paramentos são vermelhos, simbolizando o fogo do Espírito, o testemunho apostólico, muitas vezes selado com sangue, com o martírio. A festa, meus irmãos, do Pentecostes,
ela é fundamental na tradição cristã e tem um lugar de destaque no nosso pensamento. Celebra o dom do Espírito Santo, o início da missão da igreja. Convida a cada um de nós, os fiéis, a reconhecerem que a fé, a comunhão e o serviço cristão são frutos da obra contínua do Espírito Santo, que age por meio da palavra. Por isso é o Espírito Santo que nos dá a voz. Como diz lá em Atos 2, 1-4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre estes línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, dos discípulos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Por isso, Pentecostes não é apenas um evento extraordinário do passado, é a revelação de uma verdade duradoura. Deus continua presente, ativo, comunicador, falando conosco. Naquele dia, Deus não apenas deu o Espírito Santo aos apóstolos, ele formou a igreja e deu voz à fé. Aqueles discípulos, antes, lembram? Temerosos, fechados em casa, agora se tornam testemunhas ousadas de Cristo para todas as nações. As línguas, como de fogo que pousaram sobre eles, não foram apenas um símbolo visual. Representa a presença viva e atuante do Espírito, que nos capacita, que consola, que impulsiona a igreja. Não pelos nossos esforços, mas por ação divina. A palavra foi proclamada e ouvida, cada um na sua própria língua. Atos 2, 6. O Evangelho, nesse momento, ele cruza barreiras, ele rompe muros, ele une corações de diferentes povos em uma só fé. Por isso que falamos que o Espírito Santo é quem une a igreja. Hoje, nós vivemos tempos diferentes, mas com desafios semelhantes. O medo, a confusão, o desânimo, a indiferença podem calar a igreja, podem nos calar, mas Pentecostes nos lembra, o Espírito Santo nos dá fé, nos dá coragem, nos dá voz, palavras. Você pode achar que a sua fé é pequena, que a sua palavra é fraca, ou a sua vida é simples demais. Mas o mesmo Espírito que agiu em Jerusalém habita em você. Ele fez morada no seu coração, porque ninguém pode crer em Jesus como seu Salvador se não for por ação do Espírito Santo. Ele, por isso, transforma, ele renova e envia. Pela palavra e pelos sacramentos, ele fortalece e mantém a nossa fé viva. Você tem voz, e é o Espírito Santo que concedeu ela a você. Proclame, testemunhe, viva a sua fé, na certeza de que o Espírito Santo habita em seu coração, que Deus te deu esse dom. Pentecostes aconteceu também na sua vida, pois se você crê em Jesus, é porque o Espírito habita em você e te dá voz. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças por nos enviares o teu Espírito Santo, o Consolador e o nosso guia. Assim como no dia de Pentecostes, derrama sobre nós o teu fogo, para que sejamos fortalecidos na fé, renovados na esperança e cheios de amor ao nosso próximo. Dá-nos palavras quando estivermos em silêncio, coragem quando houver medo e sabedoria quando estivermos confusos. Faça de cada um de nós testemunhas vivas do teu Evangelho, até que Cristo volte em glória. Te pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Espero que essas palavras ajudem na sua reflexão. Confie na ação do Espírito Santo. Ele habita em você, ele te dá voz. Testemunhe, fale do amor de Deus. Meus irmãos, nós essa semana continuaremos com as atividades presenciais aqui na igreja, suspensas até domingo. Nós faremos o nosso culto de Pentecostes, dia 8, de forma remota, à distância. Dia 7, 20 horas, lá no Rio 2, no condomínio Rio 2, no centro ecumênico que existe ali, nós vamos nos reunir em culto.
é o primeiro final de semana. Então, no primeiro final de semana e no terceiro, às 20 horas, no sábado, nós nos reunimos para celebrar um culto. Nós convidamos você que, se puder, participe conosco desse culto. É uma oportunidade de estarmos juntos, presentes em comunhão e também recebendo ali o fortalecimento da fé através do corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia. Você é o nosso convidado. Teremos o Eduardo, que também vai nos ajudar conduzindo o nosso louvor a Deus através dos nossos hinos, e você será muito bem-vindo. Então, o culto presencial essa semana somente no sábado, às 10 da manhã em Nova Friburgo e às 20 horas lá no Rio 2, no centro ecumênico que existe ali. Bem na frente, né, do BRT, da estação Rio 2, próximo ao shopping Rio 2. Ali você chega na portaria, rapidamente eles vão te conduzir para o centro ecumênico onde celebraremos o culto. Então nós te convidamos a participar conosco dessas oportunidades. 10 da manhã, lá em Nova Friburgo, no Colégio Pedro I, às 10 da manhã, e às 20 horas no condomínio Rio 2, no centro ecumênico. E pelas nossas redes sociais, domingo, às 10h30, o culto de Pentecostes online. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até o nosso próximo encontro.